Boa noite, doutor Olá, Guilherme, João. boa noite. Que bacana. Doutora Andréa Ludwig, a senhora é minha esposa, colega também. Doutor Valdir Florindo, ó, que honra. Doutora Boa noite a Tânia, todos que nos acompanham. que maravilha. João, meu caro amigo, meu caro colega, duplamente colega, né? Colega juiz, Sim, colega sim. professor, que bacana. E tinha um tempo já que eu venho acompanhando a sua movimentação nas redes sociais, né, acompanhando as lives, seus textos, seus comentários. E estava com a vontade danada de fazer trocar umas ideias nesse ambiente novo aí que a pandemia nos trouxe contigo. E nada melhor que um assunto como esse, não é, João? Um assunto novo que vem trazendo tanta polêmica, né? E tantas reflexões para a gente que lida com o direito do trabalho. Mas antes de mais nada, eu vou desejar agora, né? Já são 8h01, já para os presentes, eu vou desejar uma boa noite, né? A todo o nosso auditório, aos colegas, professores, colegas juízes, membros do Ministério Público, advogados, servidores, estudantes, os interessados em geral, né? Todos os presentes. E aí, uma boa noite especial ao meu caro amigo Joalvo, que está conosco Boa esta noite. noite. Joalvo, enquanto eu estava Boa, no- esperando aqui Boa noite, Guilherme. o horário. Oh, que maravilha. Enquanto eu estava aqui esperando, a doutora Ângela chegando agora, eu estava lendo aqui um texto, olha só, um texto de 69. O cérebro eletrônico faz tudo, faz quase tudo, mas ele é mudo. O cérebro eletrônico comanda, manda e desmanda, ele é quem manda, mas ele não anda. Só eu posso pensar se Deus existe, só eu posso chorar quando estou triste, só eu. Eu caco meus botões de carne e osso, eu falo e ouço, eu penso e posso. Que maravilha, né? O Gilberto Gil é um cara Muito fantástico, né, bacana. João? Isso E na ele tem década de essa 60, hein? conexão, né? 69, imagine, ele preso lá, aí emprestaram um violão para ele compôs 3 músicas e essa foi uma delas, né? E ele tem essa conexão forte com a tecnologia, né? Ele está sempre presente nessa discussão. E a tecnologia é o nosso tema, não é, João? Tema de hoje. A pandemia e o trabalho nas plataformas virtuais. E a gente tem visto, João, vários, vários recortes, né? Ultimamente na imprensa, notícias, tratando dessa questão dos trabalhos nas plataformas virtuais, né? Nós temos visto, por exemplo, vimos recentemente, né? Você viu também, só agora no mês de julho, 2 chamados breaks dos apps, né? E é Duas greves. interessante como essas pautas desses movimentos, de certo modo, lembram um pouco pautas muito antigas da Constituição do Direito do Trabalho, não é, João? O que é que você acha sobre isso? Com certeza, Guilherme. Boa noite a todos, pessoal. Inicialmente dizer que é uma honra fazer uma live aqui com o querido colega Guilherme, colega juiz, professor, doutor, pesquisador, que orgulha o nosso TRT da quinta região. Boa noite também a Andréa, que falou comigo, o Leonardo Muti, colega, a Lorena Cunha, o pessoal que está entrando aí nos acompanhando. Doutora Sandra Dourado aqui, ó, lá de Bom Jesus da Lapa. Maravilha. Grande Bom Jesus da Lapa, em que eu tive a oportunidade de estar em alguns momentos substituindo aí o Isso. colega Guilherme, quando de suas férias. É, Bom, primeiro dizer que realmente, a meu ver, é o tema do momento, assim. Não do momento, assim, por conta da pandemia, mas é o futuro do próprio direito do trabalho. E é bacana você mencionar essa questão da origem, né, que muito nos relembra a questão da origem do direito do trabalho, porque, a meu ver, é exatamente isso. Então, nós temos aqui uma situação de um exército de reserva de mão de obra muito grande, nessa situação que nós temos, que não é mais conjuntural, é um desemprego estrutural mesmo, e que Sim. vai se acirrar cada vez mais com essa automação, com essa utilização de inteligência artificial, com essa revolução 4.0, como vem sendo assim chamada.
Então, cada vez mais nós vamos ter um contingente humano muito grande, trabalhadores sem emprego, e cuja saída única vai ser aí esse trabalho aí uberizado, né? Esse trabalho uberizado, como é chamado. E que eu fico impressionado, Guilherme, onde as ideias liberais são levadas à última consequência. A ideia de lei de oferta e procura, que a gente vê lá no berço do liberalismo, e a gente vê também no início do trabalho, na Revolução Industrial, que é o trabalho livre, a gente vê agora, e a gente vê isso de uma forma bem clara na questão do preço dinâmico lá das plataformas. E é interessante perceber que quanto mais essas plataformas vão se intensificando, a adesão de trabalhadores é cada vez maior e, por conta disso, lei de oferta e procura, o que acontece? Os valores cada vez mais baixos. Então, isso, inclusive, é uma das grandes queixas aí dos trabalhadores, nesses movimentos paredistas atuais, né? Sim, Em que eles se queixam principalmente disso. Então, assim, a ideia deles é, eu vou sair da CLT, vou tentar procurar aqui uma situação em que eu vou ganhar até mais, talvez no início ganhasse até mais do que ganhariam sendo trabalhadores seletistas, claro, à custa de uma jornada imensa, uma jornada desumana, mas que hoje nem esse resultado mais eles veem. Então, o sujeito às vezes trabalha 12 horas por dia, nos lembrando muito lá do período inicial da Revolução Industrial, exatamente. e muitas vezes não consegue R$ 1.000, por exemplo, salário por mês, não consegue alcançar o salário mínimo. Muitos trabalham, inclusive, de bicicleta, empregadores. Hoje há essa possibilidade de trabalhar de bicicleta, que se por um lado democratiza o acesso a esse trabalho, também aumenta ainda mais a concorrência entre eles. E Sim. torna, Guilherme, o trabalhador de fácil substituição. Daí porque um movimento como esse breve dos apps, o movimento parelhista, é muito difícil para eles porque é um trabalhador facilmente substituível. Então é aquela lógica, olha, você não quer, mas 100 outros vão querer. Se você não aceita aquele pedido, 100 colegas seus estarão ali prontos para aceitar. Daí porque também é uma crítica que é feita pelo nosso colega, o Fausto, né? Fausto Siqueira, que a gente conversou sobre isso e que, a meu ver, tem toda razão. É o momento de nos colocarmos criticamente aí na condição de consumidores e usuários e consumidores conscientes. Porque um movimento como esse nunca vai ter sucesso se a própria sociedade não encampar. Se nós que somos usuários, e isso é um apelo que eles próprios fazem, né? Não peçam, porque se você pedir, com certeza alguém vai aceitar. É a lógica de todo o trabalho humano. Sempre vai ter alguém que aceite ganhar metade do salário mínimo, um quarto do salário mínimo, não interessa. Se o sujeito está precisando, ele vai aceitar ali qualquer valor. E Então, a você, meu ver, pois não. e você vê que a pauta, quando você observa a pauta desses movimentos, não é um nível muito sofisticado de direitos e garantias, né? Eles querem um aumento na taxa de entrega, eles querem um reajuste anual dessa taxa, eles querem uma transparência quanto aos valores que são devidos, eles querem seguros contra roubos, contra furtos, contra acidentes de trabalho, né? Veja, eles querem um espaço de apoio para descanso e alimentação. Quer dizer, é o básico do básico mesmo que entra nessa pauta, né? Porque realmente é um trabalho mega precarizado, né? Para se chegar a esse ponto é porque o trabalho é mega precarizado. Com certeza. Acesso a sanitários, né, dos restaurantes, aqueles prédios. Exatamente, Esse período de exatamente. pandemia. Uma coisa que me chama muita atenção também é o direito de não ser unilateralmente excluído, banido, né? Me parece que é uma prática bastante comum dos aplicativos. E é que se discute duas questões bem interessantes do direito ao trabalho, que é o devido processo legal, dentro do direito ao trabalho, e também Sim. o direito ao trabalho. Então, o direito de ter aquela colocação ali. Então, apesar de toda essa precarização, uma das maiores bandeiras e reivindicações nessas greves é o direito de continuar trabalhando nessa situação. Exatamente. E é interessante como tem surgido diversas iniciativas no âmbito do legislativo para tentar, de algum modo, regular a condição desses trabalhadores. E essas iniciativas, inclusive, se mostram entre si díspares no que tange à própria intensidade da tutela. Né? Você vê, por exemplo, o projeto, são vários projetos, mas vamos pegar aqui o projeto 1665 lá do Ivan Valente. Ele é específico para a pandemia
e tem uma preocupação muito mais restrita a algo muito mais imediato, que é o fornecimento de máscaras, de álcool gel, né? Material para limpeza da bicicleta, acesso à água potável, né? Acesso às instalações sanitárias, como você bem lembrou. Aí você pega, por outro lado, um projeto tipo o 3577 do Márcio Gerri, né? Que já vai para um outro extremo, que é alterar a CLT para incluir esses entregadores como um contrato especial, né? Reconhecendo o próprio vínculo de emprego. E ainda tem aquelas situações intermediárias, né? Que parte pela ideia do trabalho para subordinado, né? Mais ou menos o trabalho para subordinado, como, por exemplo, aquele projeto da Tabata Amaral, que afasta a CLT, né? Cria um regime de trabalho sob demanda, e aí, para esse regime, o projeto prevê algumas garantias, alguns direitos básicos, como o salário mínimo hora, a repercussão em 13º, em férias. Então, não há sequer ainda um acertamento do nosso legislativo para compreender esse fenômeno novo e dar algum mínimo de uniformidade nessa futura tratativa legislativa. Não é isso? Isso, com certeza, Guilherme. Só aproveitando para cumprimentar o pessoal que entrou, a Marúcia, a Maíra Guimarães, o Maurício Chiave, o pessoal que está nos acompanhando aí nessa noite. Outro lado de campo também eu vi passar aqui, é que a gente vê rapidinho e... Passa rápido, a gente está falando e acaba daí. É verdade, o projeto da Tabata é bem interessante, porque, na verdade, se tem a ideia de não enquadrar esse trabalhador como empregado. E isso talvez até o Miziara que entrou aí também, boa noite, Miziara. Maravilha. Talvez até aquela pesquisa que a gente conversou, a questão de que os próprios trabalhadores muitas vezes não querem esse vínculo, né? Eles têm uma visão distorcida. E isso é muito do momento que nós vivemos, não é, Guilherme? Essa fuga ao direito do trabalho, essa fuga à justiça do trabalho. Às vezes eu vejo no Instagram pessoas postando indignadas quando se deparam com a decisão da Justiça do Trabalho reconhecendo o vínculo de emprego em relações uberizadas. Como se isso fosse algo do Brasil, como se não houvesse aquela decisão paradigmática do tribunal inglês, como se não houvesse a lei da Califórnia, lá que presume o vínculo de emprego, a não ser que o empregador comprovasse aquelas 3 situações. Então, é interessante porque é um momento muito parecido com o que nós vivemos no século XIX, mas, em compensação, há uma fuga desses trabalhadores à ideia de trabalhismo. E talvez até o nosso momento, esse anti-esquerdismo, que não é algo brasileiro, é algo mundial, tem esse reflexo também, né, nas relações de trabalho. Então, o próprio trabalhador, esse movimento grevista, por exemplo, do Breck do Zé, eles dizem o seguinte: sem líderes, sem partidos e sem sindicatos. Eles querem excluir, né, a participação da querem política incluir, em sentido estrito, né? inclusive dos sindicatos. Então, essa visão antissindical, né, essa ideologia antissindical que hoje prepondera, quando, na verdade, os sindicatos foram tão importantes lá, naquele primeiro momento de surgimento do direito do trabalho, e agora, justamente o contrário, eles querem um afastamento do sindicato. Agora você vê que interessante. Por exemplo, essa pesquisa do Ibope, né, recente, que aponta que 70% deles não querem a formalização pelos moldes de um contrato de emprego via CLT, né? Mas o interessante, como dizem, né, mais importante do que a resposta é a pergunta, né? Então, como a pergunta é feita, né? A pergunta é assim: você prefere o modelo de trabalho atual que te permite escolher os dias da semana e os horários em que gostaria de trabalhar, podendo ainda trabalhar com vários aplicativos e definir a melhor forma de compor sua renda? Ou gostaria de ter carteira assinada para poder ter acesso a benefícios e direitos como 13º, férias, INSS e FGTS, tendo que cumprir horários e demais regras das empresas de aplicativos? Quer dizer, isso aí já direciona uma resposta e, de certa forma, a pergunta adere ao próprio discurso, né, do falso empreendedorismo, pelo qual se atrai as pessoas, né, a promessa de um trabalho autônomo, de você ser dono do seu próprio negócio, de você ter a sua liberdade, como se não houvesse um nível de controle muito mais sofisticado pelas rotinas do algoritmo. Nossa presidente Cecília Pontes aí chegando agora também, a doutora Maria Beatriz, lá de Santa Catarina. Várias presenças aí bacanas. Que maravilha. Então é isso. Então, a própria pergunta em relação a essa pesquisa, ela já, de algum modo, já induz
a resposta, e é como o presidente do sindicato fala, né? Na verdade, o que falta é um pouco de esclarecimento também à classe do que significa a proteção do direito do trabalho e o que significa essa relação muitos atribuem o rótulo de empreendedorismo, mas que de empreendedorismo verdadeiro mesmo, pouco tem, não é, João? Com certeza, isso é inclusive o que foi levantado naquela decisão do Tribunal Britânico, né? Então havia 30 mil motoristas de aplicativo em Londres, e aí se perguntou, será que existem 30 mil empreendedores de transporte? Ou será que, na verdade, o empreendedor é um só, né? É um aplicativo? E aí é o grande cerne da questão, porque a propaganda que é feita é tão forte para nós usuários, de que, na verdade, se trata de empresas de tecnologia apenas, que vão fazer ali a ponte, a intermediação entre quem quer utilizar o serviço e quem está disposto a prestar o serviço. E é o grande desafio hoje, Guilherme, do direito do trabalho, porque não é algo circunscrito a Uber, a 99 Pop, embora nós chamemos de uberização. Na verdade, hoje isso se alastra no mercado de trabalho em várias outras atividades domésticas, Sim. atividade de professores, né, pequenos serviços, e torna talvez até menos relevantes várias outras discussões que nós temos dentro do direito do trabalho, porque no futuro talvez esse direito do trabalho seja um direito aplicável a uma parcela cada vez menor da população brasileira. Então, na verdade, nós vamos estar nos preocupando aqui com o direito do trabalho, que vai ser um privilégio de poucos, essa proteção. Porque a grande maioria vai estar excluída, vai estar alijada através dessa forma de trabalho. Eu li uma pesquisa há um tempo atrás, eu até tentei resgatar isso para hoje, mas não consegui. E dizia, salvo engano, que na Europa apenas um terço das ocupações hoje estavam nos moldes do que a gente entende classicamente como um contrato de trabalho, né? Pelo menos assim no modelo da subordinação clássica, né? Digamos assim. E a influência dessas plataformas lá é muito maior, inclusive, do que aqui, né? Porque lá está muito mais difundida a utilização de plataformas para N tipos de serviços, né? E com N tipos de pagamento, né? Por exemplo, salvo engano, eu me lembro que tinha uma plataforma, que não vou falar a marca, mas havia uma plataforma específica que ela pagava um determinado tipo de serviços com games. E, na verdade, se chegava à conclusão que ela, de algum modo, estava atraindo com isso o trabalho infantil e de adolescentes, né? Porque você não sabe quem é que está do outro lado. E dependendo do tipo de tarefa, uma criança pode resolver também, né? Uma criança com Sim, tablet sim, verdade. pode resolver, né? Então há um risco muito grande de você também estimular outro nível de precarização mais complicado ainda do que o que a gente possa pensar, né? E tudo isso passa por o que a professora Ana Carolina Paes Leme fala da captura da subjetividade, né? Da atração que o discurso, que a propaganda dessas empresas fazem para atrair os prestadores de serviço para esse tipo de modelo, né? E tudo isso em volta desse novo debate sobre o papel da tecnologia na remodelação da relação de trabalho, né? Você vê que ao longo do tempo, desde a da criação do direito do trabalho, há uma estrita sintonia entre o avanço da tecnologia, o avanço das relações de trabalho, especialmente dos sistemas de produção, e, a reboque, o avanço da legislação trabalhista, né? Nós pegamos, por exemplo, nos primórdios do direito do trabalho, ali havia a máquina a vapor, não é? E não existia ainda o que se entende hoje por um contrato de emprego. Então, havia uma dependência daqueles trabalhadores nos centros das grandes fábricas, atraídos pela tecnologia, né? Da máquina a vapor, da máquina de fiação, enfim, de todo aquele processo dos primórdios da Revolução Industrial. Num segundo momento, a gente avança para o taylorismo, né? A eletricidade, as máquinas. Então, entra aquela lógica fordista bem típica do filme de Chaplin, né? Da linha de produção. E aí você começa
a ter já o desenvolvimento do direito do trabalho com a subordinação clássica, não é isso? Estou falando aqui numa panorâmica bem rápida, né? Vemos a década de 70, né? A tecnologia da informação chegando forte, né? Um desenvolvimento que descentraliza a produção, né? Então, nós temos as práticas de terceirização, as práticas de flexibilização dos contratos, não é? Nós podemos trabalhar no âmbito do direito do trabalho com uma subordinação reticular, né? Considerando vários polos que descentralizam a produção das empresas e agora, né? Nesse quarto momento, nós temos a presença clara da tecnologia da informação, da internet, não é? Que reduz drasticamente os custos da transação e permitem, de uma forma muito mais sofisticada, João, não sei se você concorda comigo, um controle, né? Sobre as atividades, sobre a execução do trabalho por esses prestadores de serviço. Verdade, Guilherme. Na verdade, como nós sabemos, a automação é um processo já bastante antigo, né? Não é algo recente, desde das máquinas, quando as máquinas substituíram o trabalho dos homens, vários trabalhos, principalmente trabalhos manuais, foram extintos, mas foram aos poucos dando espaço a outras ocupações. O que nós vivemos hoje é algo muito mais intenso. Na verdade, há quem diga que esse trabalho aí, como nós conhecemos, ele não vai existir em algumas décadas. E a evolução é tão rápida que sequer nós vamos conseguir ter essa substituição dessas profissões por outras profissões, porque é uma mudança tão rápida que nós vamos chegar aí a um patamar mesmo de um desemprego muito forte. Não é à toa que hoje já se fala em programa de renda mínima em países, né, Exatamente. desenvolvidos, porque o sujeito não vai ter com que trabalhar, ele vai ter que ter algum tipo de rendimento, uma tributação de robôs, algo do tipo, né? Porque essa é a realidade que nós vamos viver, essa substituição do trabalho por máquinas. E a grande diferença também é a questão da inteligência artificial. Eu estava vendo hoje, Guilherme, me preparando aqui para a live, durante essa pandemia eu estou jogando muito xadrez, né? Pesquisando muito sobre xadrez, né? E tem aquela partida clássica que foi lá entre o Kasparov e o Deep Blue, não sei se vocês lembram, foi lá em 1997. Uhum. Foi a primeira vez que um computador ganhou de um ser humano ali no jogo de xadrez, né? Que é bem interessante. Agora, só para entender a de comparação, o Kasparov ele ganha a primeira partida, né? Ele ganha o primeiro match lá, e depois a IBM duplica o poder de processamento do computador. O computador ele conseguia processar 200 milhões de jogadas por segundo. O Kasparov conseguia processar 3 jogadas por segundo. Imagina você. Olha A concorrência desleal, né? Concorrência desleal do homem para a máquina. E naquela época não era inteligência artificial. Era só processamento mesmo de jogadas. Por quê? A inteligência artificial ela tem uma questão que é o aprendizado. Então ela parte daquilo ali, né, daquilo que ela foi criada, mas ela começa a aprender e se desenvolver. Isso que 23 anos atrás, imagine hoje a realidade que está. Aquele computador que ganhou no Kasparov na época, hoje em dia nem se compara com o nível de computadores que nós temos no mais simples aplicativo de jogo de xadrez. Exatamente. Claro que isso vai levar cada vez mais à extinção de formas de trabalho, principalmente aquelas formas mais repetitivas. Embora nós saibamos que algumas habilidades são insubstituíveis e que nosso Gil aí já na canção desde 1979 ele já dizia. Então, elementos como paciência, confiança, ética, intuição, empatia, até a própria criatividade, embora eu já tenha ouvido falar até em robôs que vão compor músicas no futuro, mas são elementos que o ser humano ainda vai ser necessário. O grande desafio é esse, o grande desafio é fazer com que a legislação trabalhista acompanhe. A meu ver, apesar do projeto do deputado Gerri que você citou, a meu ver a CLT já resolve, já nos dá pelo menos um indício de solução da questão a partir do artigo 6º, parágrafo único. Temos que lembrar que foi inserido lá o parágrafo único, equivalendo ali os meios telemáticos de comando aos meios pessoais. Então é o que você brincava, né? Que agora o cabo de turma, o coordenador, o supervisor, é o algoritmo. Algoritmo. É um E algoritmo. agora se fala algoritmo, desculpa.
Agora se fala em subordinação algorítmica, né? Subordinação através dos cálculos matemáticos, através das avaliações que os usuários fazem. Então, acho que esse é o grande desafio, né? É, Tentar adequar. eu queria registrar aqui a presença, entre outras pessoas queridas também, da nossa ex-presidente Angélica, também da doutora Júlia Neres, que foi minha aluna, né, hoje advogada, na UNEB, e ela participou junto com outros alunos de um curso de extensão que eu fiz em 2018, exatamente sobre as novas Então, tecnologias, e a gente desenvolveu muito uma pesquisa muito interessante naquela época. E essa questão do artigo 6º, João, você está corretíssimo, porque, na verdade, o direito já ultrapassou aquela fase de se imaginar que ele teria uma resposta pronta e acabada para qualquer situação, né? Então, já de há muito tempo, a técnica da utilização das normas de textura aberta dentro do ordenamento jurídico já é uma realidade. E essas normas servem exatamente para preencher de sentido e atualizar a norma à mudança do tempo, às mudanças que ocorrem com o passar do tempo, inclusive as mudanças tecnológicas. Então, o direito ele não pode ser algo estanque, ele tem que estar sempre permeável ao novo, ao que proporciona mudanças nas estruturas sociais e também, claro, nas estruturas do sistema de produção. Então, se a gente tem aquele contexto, aquele conceito, desculpe, no artigo 3º de dependência, né, que nem subordinação ele cita, né, como o nosso colega, o grande pesquisador Murilo, bem destaca, esse conceito de dependência ele tem que ser ajustado ao que vem de novidade com o tempo e com a tecnologia. Da mesma forma, o artigo 6º, que até deixa uma margem muito maior, não é? Para que a gente possa fazer esse tipo de atualização e, eventualmente, até reconhecer uma relação de emprego. Claro que uma relação de emprego nesses moldes vai ter que ser também ajustada a determinadas circunstâncias do contrato, né? Afinal de contas, é um contrato completamente diferente, que o prestador de serviço ele não está dentro de um determinado ambiente fechado, né, de uma empresa para prestar determinados serviços. Mas se a gente lembrar, o próprio artigo 62, por exemplo, 1 da CLT, né, permite a gente concluir que o trabalho externo, sem uma fiscalização tão intensa, já é uma realidade da nossa CLT, não é? Quanto mais, verdade. quanto mais na presença de um algoritmo que tem um controle muito superior ao que um encarregado humano poderia ter, né? Tem um controle absoluto da vida do trabalhador, inclusive fora da execução do contrato, né? Muitas vezes fora da execução do contrato. Basta vermos aqui o que acontece conosco nas redes sociais, né? Quer dizer, o algoritmo já oferece os produtos, as pessoas que vão ser seguidas, podem ser seguidas, quer dizer, o sistema consegue controlar toda a nossa vida aqui de acesso em termos de internet. Imagina um sujeito que está ali trabalhando, utilizando aquele aplicativo todos os dias. Questão interessante, Guilherme, nós podemos tentar traçar aqui Professor em Felipe relação às Bernardes características. chegou aí agora, O nosso professor amigo. Felipe, estávamos É. conversando hoje também sobre o tema. Boa noite, Felipe. Poderíamos tentar fazer uma análise aqui, considerando os requisitos tradicionais aí da relação de emprego. Então, a pessoalidade, numerosidade, não eventualidade, subordinação jurídica, à luz aí do trabalho através da uberização. Claro que assim, eu não sei se você concorda com isso, mas me parece que não seria possível dizer a priori que sempre vai haver vínculo de emprego ou que nunca vai haver vínculo de emprego. Claro que o reconhecimento de vínculo de emprego demanda a comprovação de elementos fáticos bem delineados. Então, me parece que, É. por mais que haja uma similitude muito grande na atuação dessas plataformas, claro que com o tempo essas demandas vão chegar mais à Justiça do Trabalho, o juiz, os advogados, até algumas questões vão se tornar repetitivas e talvez demandem até menos esforço probatório. Mas me parece que isso é uma análise muito do caso concreto, Guilherme. O que você acha disso? É. Sim, eu vou responder de uma forma parcial. Sim, parcialmente.
Porque eu penso também na hipótese de um contrato de adesão. Eu estou falando em tese aqui, né? Eu não estou falando da Uhum. empresa A, B ou C. Mas do próprio contrato de adesão já trazer em si elementos que permitam identificar, embora isso seja bem difícil, né? Porque normalmente existe uma assessoria jurídica muito boa que evita esse tipo Sim, sim. de mancada, né? Entre aspas. Mas o próprio contrato, em tese, ele pode trazer alguns elementos que permitam, já em abstrato, entender que aquilo ali é um contrato é um trabalho subordinado como qualquer outro. Ou pela, pelo ato, e aí é mais complexo, né? Envolve uma perícia de outro nível, de se tentar decifrar o próprio código-fonte do algoritmo para perceber como é que funciona a lógica que estrutura aquelas rotinas, né? Mas aí a gente já está num outro nível de, Com de certeza. resolução do problema. Então, na prática mesmo, eu concordo, né? Se torna na grande maioria dos casos, vai se tornar uma circunstância de avaliar, no caso concreto, a existência ou não dos elementos da subordinação. Ô, João, eu não sei se você sabe, que a gente não conversou sobre isso. O meu grande amigo Robson, que inclusive tem formação Heloína também também, em que entrou aí, boa informática, noite, é Heloína. doutora Heloína, tá aí, doutora Diana Jucá, vários amigos presentes. Mas antes de eu fazer direito, eu fiz engenharia. E em Ah, sim, eu não engenharia, sabia. é, em engenharia eu fui bolsista do CNPq em computação gráfica e fazia programação. Você veja como o mundo dá voltas, cara. E ali, eu estava naquela época, né, inserido nessa questão de programar, linguagem C++, Fortran. E, e com o passar do tempo, eu me descolei disso, né? Eu fui para o direito. E agora, diante dessas Tem circunstâncias que voltar novas, a isso. a gente volta de novo, o eterno regresso, né? A gente volta, o eterno retorno. A gente volta de novo a tratar dessas questões. Mas isso tudo, esse parênteses que eu fiz, foi só para ratificar que, pelo código, se você conseguir decifrar o algoritmo, é possível traduzir ali a existência da subordinação. Agora, nós, judiciário, vamos ter que avançar muito para chegar nesse ponto, né? Mas eu acho que isso é uma demanda urgente e necessária. Porque, como você mesmo disse agora há pouco, isso aí é o futuro. Não tenha dúvida. Vai existir trabalho no modelo clássico? Vai continuar existindo? Sem dúvida. Sem dúvida. Mas a parcela de trabalho que vai começar a ser classificada dentro dessas plataformas virtuais, a ser incorporada por essas plataformas virtuais, na minha opinião, vai ser cada vez maior. Vai ser cada vez maior. Então, é algo que a gente vai ter que realmente se estruturar para saber, para compreender este fenômeno, sob pena de nós mesmos nos tornarmos, nós operadores do direito do trabalho, irrelevantes. Né? Ou a gente se ajusta a É essa verdade. dinâmica, compreende essa dinâmica, categoriza essa dinâmica como um fenômeno jurídico e entende os seus limites, né, técnicos, teóricos, ou nós estamos destinados à irrelevância. É o que eu acho. Com certeza. Com certeza, tem toda a razão. E é o que a Heloína mencionou também, uma nova visão desses elementos tradicionais. Sim. Me parece que nós não precisamos nem abandonar esses elementos tradicionais, até porque são os elementos que legalmente constituem a relação de emprego. Estão lá no artigo 2º, no artigo 3º da CLT. Mas se pegarmos aqui, por exemplo, a pessoalidade, exigência de pessoalidade, nós sabemos que essas plataformas exigem um cadastro personalíssimo. Algumas, Guilherme, eu tenho notícia de que exigem ter reconhecimento facial. Permite, inclusive, que os usuários controlem isso. Dizem, olha lá se o sujeito da foto é o mesmo sujeito que vai lhe atender. Por quê? Para garantir que a pessoa que está trabalhando é justamente aquela que está cadastrada. Tanto é que a utilização indevida por terceiros pode ocasionar o banimento do usuário. É a penalidade máxima se ele se fizer substituir por outra pessoa. E sem Alguns aplicativos contraditório e sem ampla defesa, né? Diga-se de sem passagem. contraditórios sem ampla defesa. E assim, o veículo até pode, na tese deles, mas o veículo pode ser utilizado por mais de uma pessoa. Sim,
Mas o veículo não é o trabalhador, o veículo é um instrumento de trabalho, né? Mas todos que dirigem aquele veículo têm que estar devidamente cadastrados. Embora hoje cada vez mais seja um cadastro mais simples, mais simplificado, até para aumentar a adesão de trabalhadores, nós sabemos que existe sim essa pessoalidade no sentido de não possibilidade de substituição, de se fazer substituir unilateralmente por outra pessoa. Exatamente. E se a gente caminha, por exemplo, dentro dessa linha, né, de identificar os elementos, você vê, por exemplo, a não eventualidade, né? Aí a pessoa diz, não, mas isso aí você pode ser chamado a qualquer tempo. Não é bem assim, né? Porque se você começa a recusar muitas corridas, você também pode ser descadastrado, sofrer uma suspensão. E mais, nosso contrato intermitente, que hoje está na CLT, graças à reforma trabalhista, ele também trabalha com essa lógica de eventualidade e nem por isso ele repele a ideia da relação de emprego, né? Então é possível você fazer esse ajuste a esse novo modelo. E esse novo modelo é uma circunstância necessária decorrente da própria mecânica de como a demanda é suprida por meio da plataforma virtual, né? Essa questão do enxugamento das porosidades do tempo de trabalho implica exatamente em você estar aproveitando ao máximo o tempo daquele trabalhador que fica o tempo todo disponível, vai ser chamado a cada momento em que for necessário, em que houver um cliente. Então, tudo isso não passa por uma questão de escolha do trabalhador eventual, né? Ele, digamos assim, vou criar uma palavra aqui, ele é eventualizado pela dinâmica da empresa, não é isso? Com certeza. Na verdade, se formos pensar, essa comparação que você fez foi muito boa, muito feliz com o trabalhador intermitente. Inclusive, do ponto de vista da subordinação, porque o intermitente ele pode recusar o serviço. Pois Claro que é. ele, né, dentro daquela antecedência, ele pode recusar o serviço e nem por isso ele deixa de ter o vínculo de emprego. Então, assim, porque muitos dizem, não, mas ele pode recusar corridas. Mas não é bem assim. Primeiro que se ele começa a recusar muitas corridas, ele pode ser suspenso e depois pode ser banido. Afinal de contas, a plataforma precisa de trabalhadores que estejam disponíveis. Uhum. Precisa haver uma disponibilidade. E uma questão muito importante também, Guilherme, que vem surgindo agora, é o tal do sistema de pontuações. Como é que funciona? Quanto mais tempo o sujeito fica logado, quanto mais atendimento ele faz, mais ponto ele recebe. E aí ele consegue melhores locais de trabalho, consegue ter abertura em determinadas áreas. Se, ao contrário, ele se loga pouco, ele acaba caindo na pontuação e muitas vezes fica sem o próprio direito ao trabalho. Então, quer dizer, o trabalhador, por enquanto, né, Uhum. ele se vê compelido a ficar horas e horas trabalhando pelo direito de poder trabalhar. Porque se ele sai daquele regime de trabalho, no outro dia pode ser que ele não tenha acesso ao trabalho. Ó, você é livre, mas olha lá o que você vai fazer com sua liberdade. Porque se você Sim, sim. exagerar nessa liberdade, a gente te descadastra, né? E Perfeito. onerosidade é tranquilo, né? Esse requisito aí não tem maiores dúvidas. Mas Não. a grande questão é a subordinação, não é, João? Que a subordinação aí a gente pode. E a gente está utilizando aqui a lógica da empresa de transportes, porque é um exemplo bastante conhecido, mas a gente pode fazer também os ajustes em relação às outras plataformas. E em relação à subordinação, ou ao requisito da subordinação, esse é o trabalho autônomo mais controlável que eu penso já ter existido. Porque a empresa entrevista e recruta os prestadores de serviço. Controla as informações essenciais dos consumidores que esse prestador não tem acesso. Esse suposto autônomo não tem acesso, né? Isso não é compartilhado com ele. Ele tem acesso apenas ao global, não é isso? Pois é. Ele Ele não tem tem, acesso àquela. ele tem praticamente a obrigação de aceite da corrida, né? No caso do transporte, sob pena de desconexão, né? Ele não determina o modo da execução, porque existe a rota padrão que é sugerida, né? Pior de tudo, ele não tem condição de negociar preço da tarifa e desconto. Que autônomo é esse? Sujeito a esse sistema de pontuação, né? De ranking. E o monopólio das informações, inclusive da avaliação que o cliente faz sobre o serviço, é da empresa.
Ele não tem acesso a isso. E o contrato pode ser alterado unilateralmente. Então, como é que não se pode reconhecer subordinação numa hipótese como essa? Né? Verdade, com certeza. Guilherme, aproveitando para dar boa noite aqui ao nosso colega Renato. Ah, que Renato maravilha. é juiz do TRT da primeira região, mas já foi juiz aqui na Bahia, no TRT da quinta. Que maravilha. É, um grande abraço a Renato Saudação, participando aqui. Renato. Ele diz o seguinte: o trabalhador não pode aceitar a corrida diretamente com o cliente. Perfeito. Na verdade, o grande paradoxo é esse, porque quem atua no mercado é a plataforma digital. O sujeito não é empresário, não é ele que vai à busca de clientes. Ele não tem nenhum poder de negociação com o cliente, ele não pode escolher o cliente, ele não pode recusar o cliente. Em última instância, na verdade, ele está fazendo ali o serviço que o aplicativo lhe direciona, o algoritmo lhe direciona. É, me parece que por qualquer ângulo que possamos ver a questão, não temos aí a figura do empreendedor, não temos a figura do empresário, do trabalhador autônomo. Embora, Guilherme, tenhamos que usar aqui, fazer o exercício do nosso antigo princípio da primazia da realidade, que foi também invocado lá, não sei se nominalmente se eles chamam assim, né? Mas no Tribunal Britânico, ele disse, olha, eu tenho que descortinar aqui o que está por detrás desses contratos formais, porque na formalização do contrato eu me coloco como uma empresa de tecnologia, mas na verdade, na prática, não é isso que acontece. Na prática, eu sou um transportador. Essas empresas são empresas transportadoras. Tanto assim que já há decisões da Justiça Comum reconhecendo, por exemplo, a responsabilidade deles enquanto transportador. Na relação de Se consumo. Na relação de consumo, se o passageiro, inclusive, tem alguma reclamação, ele faz a plataforma. Ele não reclama com o motorista, ele reclama com a plataforma. Então, a plataforma é quem se coloca no mercado para prestar o serviço. Então, o primeiro ponto é descortinar isso enquanto relação de trabalho. Porque o que nós estamos discutindo aqui já é uma segunda etapa. Reconhecer como uma relação de emprego. Mas, na visão da propaganda das plataformas, não seria sequer uma relação de trabalho. Que E isso é muito ela vende importante. tecnologia, né? Vende tecnologia, ela faz intermediação, né? Economia de compartilhamento, né? Então, você quer uma coisa, o sujeito quer outra, eu vou conectar vocês. O meu papel é só esse, não é uma relação de trabalho. Isso é muito importante, que é uma questão que nós vamos tratar ainda, que é a subtração da competência da Justiça do Trabalho. Sim, Porque sim. a partir do momento em que nós reconhecemos que se trata de uma relação de trabalho, subordinada ou autônoma, a competência será nossa. A forma do artigo 114, inciso 1º. Sim. Mas se eu nem passo adiante nessa discussão, se eu encaro isso como um mero serviço, ou seja, se eu vejo o motorista como cliente do aplicativo, né? Na verdade, a ideia é essa, né? O aplicativo que estaria prestando serviço ao cliente, ou o aplicativo estaria prestando serviço ao motorista e prestando serviço ao passageiro, né? É mais ou menos a lógica das cooperativas, por exemplo, né? Tem aquela ideia da dupla qualidade. Então, na verdade, eu não presto serviços apenas, né? Eles me prestam serviço também. Uma ideia assim, nós pegarmos de motorista cooperativa de táxi, né? A cooperativa de táxi é uma empregadora, que na verdade ela está fazendo ali uma intermediação. É. Mas Na- na- nas, será que é pala isso mesmo na prática? nas palavras deles, da propaganda, né, de uma dessas empresas, eles dizem que eles aproximam pessoas, né? Eles aproximam clientes e prestadores. Agora tem o seguinte, João, se você tem no espaço um ponto A e você tem um ponto B e alguém leva uma pessoa de A até B, isso aí é transporte em qualquer lugar do mundo. Sim, Né? sim, sim. E é a essência dessa prestação de serviço. Eu anotei aqui um trecho muito interessante de um pequeno artigo da professora Gabriela Delgado, que ela diz assim, ó, esses trabalhadores recebem da plataforma digital o direito de trabalhar em troca de uma remuneração sobre a qual não podem opinar, a serviço de clientes que não podem escolher, em condições de trabalhos que não podem gerenciar. A síntese. É, é a síntese da ideia do controle, né? Do controle a Eles não partir do podem escolher algoritmo. nem o trajeto, nem o caminho. Se eles se desviam daquele trajeto padrão, ele já tem que explicar. Tem alguns aplicativos que reclamam até da direção do sujeito. Olha, você deu uma freada brusca, já aparece uma mensagem ali. Dirija com mais cuidado. Imagina você. Que empregador que tem a possibilidade de ver como o empregado está dirigindo?
No máximo, ele coloca aquele telefone no fundo do veículo para que os demais motoristas liguem, né, se tiver acontecendo alguma coisa, mas esse empregador não. Os aplicativos eles conseguem ver em tempo real porque utilizam geolocalização, eles conseguem saber onde você está, que velocidade você está, qual é o seu destino, qual é a sua origem, então é a própria subordinação atuando. E eu vi uma notícia interessante hoje, eu não sei se você teve acesso a essa notícia, é de hoje mesmo, que parte desses manifestantes né, do dia 25, eles tiveram a ideia de fazer uma cooperativa, né, para eles Sim, próprios, através dessa cooperativa, prestarem os serviços e dispensarem a intermediação das plataformas. Eles próprios criariam o algoritmo e eu enfim, vi enfim, enfim, chegariam à ideia pura de economia de compartilhamento, talvez, né? que seria a ideia do cooperativismo, né? Isso. Eu achei brilhante, né? Eu achei que, assim, bora dizer aqui em poucas palavras, pagando na mesma moeda, né? Então, se o sistema hoje é tão fácil, é tão acessível a todos em tese, então vamos nós lá fazer. É. Vamos fazer então. Não precisa Vamos vender minha mão de obra. socializar a tecnologia. Tá certo já. Perfeito. Mas, Em João, relação à pandemia, Guilherme, será que a gente ainda tem tempo de comentar? eu acho que sim, a gente ainda tem uns 10 minutinhos aí, a gente pode tratar de alguns pontos específicos. João, me diz aí, o que você pensa aí dessa questão da responsabilidade nesse cenário, né? Nesse cenário atual? Não avançando para o reconhecimento de um vínculo de emprego, mas nesse cenário atual, o que você vê em termos aí da responsabilidade dessas empresas pelo cumprimento das normas de saúde e segurança dos trabalhadores? Você acha que existe responsabilidade, que não existe, que... Olha, essa é uma questão bem interessante, inclusive entra nessa questão aqui que vamos tratar da pandemia, porque afinal de contas esse trabalho é um trabalho por si só já bastante perigoso. Afinal de contas, muitos aí trabalham com motocicleta e agora até mesmo com bicicleta. Exatamente. E nós sabemos os perigos que existem no trânsito, tanto assim que a nossa CLT hoje determina o pagamento de adicional de periculosidade. Boa noite ao nosso querido colega Luiz Guilherme Bonin, também do TRT da Primeira Região, aqui presente. Mas então, Guilherme, a proteção à norma de saúde e segurança não é exclusiva dos empregados. Isso facilmente nós podemos constatar na legislação ordinária. A lei de execuções penais, por exemplo, quando trata do trabalho do preso, assegura normas de proteção de saúde. A lei do estagiário também. Não estamos dentro de vínculo de emprego, mas há aplicação de normas de segurança. Então, me parece sim, a partir do momento em que enquadramos esse motorista de aplicativo, esses entregadores como trabalhadores, então, utilizando o princípio da primazia da Em realidade, sentido pondo de lato. lado essa ideia, em sentido lato, independente de entrar nessa questão de vínculo de emprego, de subordinação, me parece sim que enquanto trabalhadores eles têm esse direito, até porque é consagrado largamente em diversos outros princípios e dispositivos constitucionais, né? Proteção aos riscos do artigo 7º, dignidade, direito ao meio ambiente de trabalho, então vários dispositivos constitucionais. Isso é importante também porque vai trazer novamente aqui a nossa competência da Justiça do Trabalho. Vamos lembrar aqui da súmula 736 do Supremo Tribunal Federal, Sim. que reconhece a competência da Justiça do Trabalho para julgar ali desenvolvendo a aplicação de normas de saúde, medicina e segurança do trabalho, independente de reconhecimento de se tratar de um vínculo de emprego, inclusive em tese até para servidores públicos, nós podemos julgar. E é muito oportuna essa questão agora, durante a pandemia, quando nós temos notícias de algumas decisões judiciais oriundas da Justiça do Trabalho, determinando a aplicação de normas mínimas de proteção, como, por exemplo, fornecimento de álcool em gel, de luvas, acesso, né, a banheiro, a sanitário, enfim, medidas básicas. Nós estamos falando aqui, como nós havíamos conversado antes, Guilherme, dos primórdios do direito do trabalho. Né? Quando eu vejo isso aqui, eu lembro da PIS Act, lá de 1802, né, que era dizer o seguinte, ó, a criança aqui não pode trabalhar mais do que 12 horas, não pode trabalhar à noite. Então, assim, é mínimo, né? Eram leis de saúde, leis humanitárias, não nem leis trabalhistas, né? Eu acho que é mais ou menos isso que a gente tá passando agora com esses motoristas de aplicativo e entregadores, principalmente. Tem um artigo do nosso colega Murilo Oliveira que ele traz uma questão que, a meu ver, é fundamental. Durante a pandemia, esses trabalhadores, eles vivem um paradoxo porque eles são tão essenciais, eles foram alçados agora à categoria de essenciais,
tiveram essa valorização, mas eles são os mais desprotegidos. E desprotegidos em todos os aspectos. Desprotegidos juridicamente, economicamente, socialmente e do ponto de vista sanitário, eles que fazem todo o intercâmbio. Eles que vão lá no restaurante, São os buscam mais comida, vão no expostos. supermercado, os mais expostos. Expostos E, no numa entanto, ponta e na outra. são os mais essenciais. E muitas vezes nós nos preocupamos com os profissionais de saúde, homenageamos os profissionais de saúde, né? Mas esses profissionais são tão expostos quanto, né? Praticamente. E ninguém fala, né? Ninguém se preocupa. Talvez porque isso toque algo muito caro, que é o serviço. Nós dependemos do serviço. Exatamente. E aquela questão da invisibilidade, né, cara? A invisibilidade desses prestadores, que a pandemia, de algum modo, agora, né? Agora, a partir dessa movimentação que eles têm realizado, né? Inclusive utilizando a tecnologia a favor deles, né? Para organizar os protestos. Isso tem vindo à tona, né? Mas você está corretíssimo. Esse patamar mínimo de saúde e segurança é algo que transcende a relação de emprego e se espraia para todo tipo de relação de trabalho, inclusive, naturalmente, né, independente de verificação de vínculo, a questão dos entregadores. Uma outra questão, João, que eu vejo, né, nesse ambiente da pandemia é o que acontece com esses entregadores em caso de afastamento, né? Porque eles não podem mais trabalhar, né? Porque, sei lá, contraíram a doença, o vírus. Como é que você pensa isso aí? Essa é uma grande questão e que muitas vezes o trabalhador, quando responde aquela pesquisa ali, dizendo que não quer vínculo de emprego, é uma preocupação que muitos deles não têm, né? Talvez fruto até de um imediatismo, né? Ignorância, Porque né? o ganho às vezes é maior. Poderíamos fazer um paralelo até com as diaristas e as empregadas domésticas, né? Muitas vezes prefere fazer diária porque sabe que vai ganhar muito mais, mas muitas vezes não tem nenhuma proteção social. E essa proteção social só faz falta realmente quando o sujeito de fato precisa, quando ele morre, quando ele fica doente, e aí fica desamparado e sua família fica desamparada também. É uma visão de médio Existem duas prazo. soluções, e às vezes é de curto prazo até, né? Existe uma solução, que é a solução possível atualmente no nosso ordenamento jurídico, que é a filiação do sujeito, afinal de contas, ele está trabalhando, ele pode pagar, ele, de forma independente, recolher a Previdência Social e, com isso, garantir. Dentro daquele projeto do deputado Gerri, não é isso? Uhum. Esse é o nome dele. Eu achei até contraditório, Guilherme, não sei se você chegou a ver esse ponto, porque ele ratifica o reconhecimento do vínculo de emprego, mas ele responsabiliza ali, eu não sei se eu li bem, mas ele responsabiliza a plataforma em caso de afastamento. E, a meu ver, não seria necessário, porque se o sujeito tem vínculo de É. emprego, ele já é destinatário de toda a proteção social. A partir Então, do a não ser 16º que dia, né? Já a vai partir do para. 16º dia, ele já teria toda a proteção. Mas sim, me parece que essa é uma realidade que temos que enfrentar. Inclusive, esse é um dos grandes pleitos nessa greve, nesse break aí dos apps. Inclusive, isso consta do projeto de lei do PSOL, né, encabeçado pelo deputado Ivan Valente, remunerar esse período em que o sujeito precisa ficar em casa, seja porque ele contraiu o coronavírus, seja porque ele tem suspeita de estar, até porque isso é um respeito ao consumidor na própria plataforma. Porque Sim. imagina, você deixar o sujeito ali circular, dirigir um Uber, dirigir um 99 Pop, entregar comida quando ele sabidamente, né, possivelmente está contraindo o vírus. Então é uma medida que se impõe, é uma medida que se impõe, a meu ver, para essas plataformas. E em relação a essa questão da remuneração, Guilherme, o que me ocorreu também é uma questão interessante, que é a seguinte: quando eles tratam de remuneração, de valor de salário, isso inclusive no projeto da Tabata Amaral, salvo engano também, não se leva em consideração o seguinte: o nosso tempo à disposição do artigo 4º da CLT. Então, muitas vezes se pensa em remunerar, a Genô Calazans entrando agora Doutor também, Agenor, tá boa noite ao presente aí, colega. prestigiando. Maravilha. Guilherme chama todo mundo de doutor, viu? Então, desculpa, doutor Genô, doutor, Não, doutor. É, é o meu costume, acho que
de chamar todos os colegas aí pelo nome, mas É, sem prejuízo de todo o respeito e consideração que eu tenho por eles, eles são tranquilo. colegas mais velhos, mais antigos, inclusive, É, já no tribunal, mas é o meu jeito mesmo, mais não, espontâneo. tranquilo. E veja, muitas vezes esse tempo à disposição, que é grande, o sujeito fica ali um tempão esperando essa entrega e esse tempo não é remunerado. Então, imagina aí, é, Guilherme, ficar 12 horas logado, mas na verdade, de fato, você pegar apenas o período que foi, seriam 8 horas, 7 horas. Então, Que é a aquele ideia do ponto trabalho sob é um demanda, prejuízo né, grande. João? É a ideia do trabalho sob demanda, Perfeito. né? Você maximizar totalmente o lucro e a exploração desse tempo do trabalhador, né? João, já estamos a apenas 4 minutos do fim implacável da live pelo Instagram. E eu acho que ainda dá para a gente fazer um breve comentário sobre essa questão da competência material da Justiça do Trabalho, né? Que a gente sofreu a gente, assim, a Justiça do Trabalho, né? Sofreu um revés aí com a decisão do conflito de competência pelo STJ, que reconheceu uma relação de natureza puramente civil, né? Só que ele partiu da, 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 da perspectiva de que o Uber é um aplicativo que aproxima consumidor e prestador de serviço, né? E não da prestação do trabalho em si, né? Além de uma avaliação em tese ali da hierarquia, que não sei nem se seria o caso cabível, né? Numa instância dessa. O que você acha disso? É verdade. Só temos 3 minutinhos. Em relação à competência, eu retomo aquela questão da relação de trabalho. A meu ver, a despeito de decisões outras que tenham sido tomadas acerca do tema, eu reafirmo o meu Uhum. posicionamento pela competência da Justiça do Trabalho. A partir do momento que a gente afasta esse véu de empreendedorismo, e eu reconheço que aquele sujeito que está ali dirigindo uma bicicleta, Guilherme, eu fico imaginando aqui em Salvador, uma cidade com tantas ladeiras, o sujeito fica ali 1 hora, às vezes, para entregar um sanduíche, subindo e descendo uma ladeira. Ele não é um empreendedor. O sujeito não é, ele Exato. não é empresário. Ele não é empresário. Ele é um trabalhador. Ele está ali numa relação de trabalho, ganhando o pão de cada dia. Então, se é uma relação de trabalho, a competência é nossa. A competência é da 114. Justiça do Trabalho. 114, sendo o primeiro. Não vejo como fugir disso. Mas, meu amigo João, estamos chegando ao final. Foi um enorme prazer conversar contigo, né, sobre esse tema tão importante para a Justiça do Trabalho. E eu acho que eu aprendi muito aqui com a sua participação e foi muito bacana o nosso papo. Passo a palavra Muito para obrigado, você para Guilherme. Na verdade, eu que sua aprendi com despedida aí do você. pessoal. Além de prazer, foi uma grande honra também esse nosso bate-papo aqui. Queria agradecer o convite, agradecer pelo tema, que realmente eu estava precisando desse tema, estudar um pouco mais, conversar um pouco mais sobre esse tema. Agradecer também a todos os colegas aqui, amigos que nos acompanharam. Maíra, até agora, tem nos acompanhar aí. Então, um É, grande beijo para a Maíra, a Ju Brito, a Lorena Cunha. Um beijo a todos, um abraço. Foi muito bom. Temos que marcar aí outras discussões. Esses temas atuais são tão importantes, tá bom? Muito obrigado. exatamente. Grande abraço, meu amigo. Muito obrigado ao público, né, que nos prestigiou aí ao longo dessa 1 hora. E a gente vai ter André, outras Renato, oportunidades aí de se encontrar, ok? vamos sim. Grande Até abraço, mais. meu Boa amigo. noite, pessoal. Grande abraço, Boa Guilherme. noite, boa noite. Tchau, Boa noite. tchau. Tchau, tchau. Boa noite.